Guarde hoje em teu coração, Deus cuidará de ti. Hoje opera a sua mão, que cuidará de ti, meu Deus, cuidará de ti. Encarna cada dia, sim, Ele proverá, sim, cuidará de ti, meu Deus, cuidará de ti. Pleno perdão tu dás, que segurança, sempre nos guias nas sendas do bem, e no ouvir, oh, que doce esperança. Sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Os diáconos aqui venham neste momento, a fim de nos assistirem quando procederemos ao ofertório, entrega solene das contribuições, das ofertas, dos valores que o povo de Deus propõe no coração, que o povo de Deus consagra, separa, destina à manutenção da obra do Senhor, local, nacional e mundial. Nós vamos dar a oportunidade que os irmãos que estão preparados por este momento, neste dia, nesta hora, façam isto como um ato sublime de culto ao Senhor nosso Deus. Antônio Hernandes Prado orará ao Senhor, consagrando as ofertas desta noite.
Nós te agradecemos, Senhor Deus, de todo o coração, por Jesus, nosso Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por cada pessoa aqui presente. Nós te agradecemos ainda pelas nossas mães. E nós te agradecemos, Senhor Deus, também pelas ofertas lançadas aqui pela tua igreja. Senhor Deus, diga-te recebê-las, porque nós fazemos tudo isso, Senhor Deus, em honra e glória a Jesus, pelo teu amor infinito. Nós te agradecemos e suplicamos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Permitamos agora que Deus continue a nos confortar e nos fortalecer, ouvindo música de adoração. O coro tem a oportunidade de ministrar para nós nesse momento um dos seus belos hinos.
todos cantaremos, toda a congregação terá a oportunidade de expressar adoração cantando. Equipe Nova Vida pode vir à frente para nos conduzir neste momento. Boa noite, irmãos. Pedimos irmãos ficarem em pé. A gente vai estar cantando um corinho que eu andei perguntando para os irmãos da igreja. Eles disseram que já cantaram algumas vezes esse corinho na igreja e a gente não conseguiu arrumar a transparência dele. É um corinho bem facinho, né? Ele é assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. A autoridade e poder o dominem em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei sobre os povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, abram o coração, pois o Senhor é Rei, o Senhor é Deus sobre os povos. Um corinho bem facinho assim, a gente queria estar passando para os irmãos. Pois o Senhor é Deus.
estava sem a transparência, então a gente está mostrando hoje para os irmãos. Na próxima vez que a gente for estar cantando, a gente vai trazer esse hino já com transparência para os irmãos já estarem cantando com a gente. Hoje vai mais para os irmãos conhecerem o hino já. Alguns já conheciam, outros conheceram. O próximo hino que a gente vai cantar é o Corpo e Família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração,
Gostaria que você abrisse comigo a Epístola de Tiago. Sentado mesmo como você se encontra, você vai abrir comigo. Capítulo 4. Nós vamos nos deter numa parte do capítulo, basicamente, mas creio ser relevante a leitura do capítulo inteiro. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça. Portanto, diz Deus: resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Eia, agora vós dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, contrataremos, ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer: se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Queridos irmãos, temos nesse texto expressões chocantes, expressões que são duras de assimilar. A impressão que temos de início é que Tiago esteja falando com as pessoas não convertidas. A impressão que nós temos é que ele está falando para as pessoas que ainda não servem a Deus. Mas o contexto da carta
a carta é escrita para crentes. Porque se você remir um pouquinho o texto e você se fixar na introdução, você verá Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Meus irmãos, têm de grande alegria, etc, etc. Então ele está escrevendo a pessoas de Deus, ao Israel de Deus, a quem trata de irmãos. Então hoje nós gostaríamos de considerar essa pergunta do verso 14, que diz o seguinte: não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um tempo e depois se desvanece. Aqui parece ser uma postura absolutamente negativa de vida, aparentemente. Porque nós podemos encarar a vida de 3 maneiras. Ou nós podemos ser pessimistas. É uma das posturas diante da vida, o pessimismo. E quantas pessoas nas nossas igrejas são tremendamente pessimistas? Quantas pessoas perdem o melhor da vida porque só enxergam o pior da vida? Só conseguem ver as coisas da maneira mais difícil. O seu olhar, a sua visão de vida é uma visão que se prende mais aos obstáculos e às dificuldades. Tudo para ela parece não valer a pena, tudo para ela parece ser intransponível. Cada dificuldade é uma barreira que ela já declara que não pode superar. E a pessoa já vai dizendo: eu não consigo, é assim mesmo, tem que ser assim mesmo. Então vai para um fatalismo. Ela já mesmo declarou, sua própria palavra já está dizendo: eu não posso. É uma maneira pessimista e negativa de ver a vida. E isso é normal para um crente. Eu diria que é o ideal para um crente, né? Mas não vamos nos admirar que um crente possa ter esse mecanismo de pensamento. Isso pode acontecer na vida do crente e tirar da vida desse crente o brilho, o vício, o vigor, a potencialidade desta vida. E por isso a igreja tem que funcionar como uma instituição altamente terapêutica. Ela precisa trazer para esse crente alimento, precisa trazer para esse crente respostas, estímulos, precisa trazer para esse crente propostas de saída, precisa ajudar esse crente a olhar melhor a situação. Eu creio que muitas pessoas se posicionam como aquele viajante. Se nós pudéssemos ir a Paris, fazer uma viagem a Paris, nós poderíamos visitar vários lugares, né? O Museu do Louvre, por exemplo, seria um lugar que nós iríamos querer ir. Nós iríamos querer conhecer a Catedral de Notre-Dame. Mas há um lugar que nós poderíamos ir. Esse lugar é o Palácio dos Espelhos. No Palácio dos Espelhos você entra e então há espelhos ao seu redor. E você só vê a si mesmo, 360 graus, em todas as posições. Você aparece fininho, comprido. Você aparece baixinho, gordinho. Você aparece da forma de uma cumbuca. De todas as formas, você aparece distorcido, né? A cabeça grande, o corpo pequeno, e o contrário, né? Então é uma coisa tremendamente estranha, né? Porque primeiro a pessoa só se vê, ela só está vendo ela mesma. E segundo, ela tem visões de si. Parece que isso é muito bom. Claro que nós temos que nos enxergar, nós temos que nos ver. Mas outra coisa é nós termos visões distorcidas de nós mesmos. E é o que acontece no Palácio dos Espelhos. Você se vê, isso é bom. Mas você se vê de maneira distorcida, isso é mal. Mas se nós sairmos do Palácio dos Espelhos e nós formos para a Torre Eiffel, nós vamos subir centenas de metros, e lá daquela torre de
de ferro. Nós vamos ter uma visão de 360 graus, que dizem que é uma coisa lindíssima ver Paris lá de cima. O rio Sena e a cidade e o horizonte. 360 graus de visão. Eu creio que a igreja deve ser um instrumento de tirar os crentes dos palácios dos espelhos e levá-los para dar um passeio na Torre Eiffel. Creio que o culto, a pregação, a mensagem dos hinos são recursos de Deus para nos tomar pelas mãos e nos levarmos para um outro ponto de vista da vida. E é o que realmente precisa acontecer para que a nossa vida seja mais útil, para que a nossa vida seja mais abençoada e abençoadora, para que nós não desperdicemos as energias da vida e desgastemos o melhor que nós temos de forma pessimista e negativa, já tendo nós mesmos declarado a nossa falência. Então nunca diga não posso, nunca diga não sei, nunca diga não presto, porque as palavras expressam as nossas mais íntimas considerações sobre nós mesmos. As nossas palavras, sem querer entrar pelo campo da perversão, daqueles que dizem eu vou determinar, não é bem isso que eu estou dizendo, né? Eu determino que eu sou bonito, eu determino que eu sou rico, eu determino que eu sou simpático. Não é determinar, mas é não se ver pessimistamente. Essa é a diferença, porque essa questão de eu determino é ver a vida, digamos assim, otimistamente, de forma otimista. Já é melhor do que a forma pessimista. Ver a vida de forma positiva já é melhor, é um passo a mais. Então esses pregadores e essas doutrinas e essas modas de determinar, etc., é uma maneira de ver a vida de forma positiva, estabelecendo o seguinte, que a pessoa faz a realidade. Então olhar a vida de uma maneira positiva é o contrário da outra, não é? Eu já digo que não posso mexer na realidade, é aquilo mesmo, vou acabar com aquilo mesmo. E este é um pensamento doentio para a vida do crente. Eu estou no palácio dos espelhos, eu estou enxergando a mim mesmo de forma distorcida. Mas esta questão de determino a realidade, ela também é doentia. Esta questão que eu determino a realidade também é doentia, porque a vida não é assim. Se fosse assim, todos seriam ricos, todos seriam magros e todos seriam lindos. Todos seriam famosos, todos seriam poderosos, todos seriam presidentes da república. Não haveria ninguém senador, nem prefeito, não é? Então não é bem assim que eu determino e eu estabeleço a realidade. O crente não pode ser ingênuo de pensar que ele declara uma coisa, ele determina uma coisa e aquilo acontece. Isso também não é Bíblia. Pastor, se é doentio ser pessimista e se é doentio ser otimista, qual é a alternativa? A alternativa é ser realista. Nem pessimista e nem otimista, ser realista. E é isso que Tiago está procurando trazer para os irmãos. É isto que Tiago está procurando levar, corrigir posturas, atitudes diante da vida, condutas, caráter, para que a igreja seja mais feliz, para que os crentes possam fazer de sua vida uma bênção, possam usar a sua vida da maneira mais construtiva possível e depois ele possa responder no fim: vale a pena viver? Porque primeiro eu comecei com uma pergunta: vale a pena viver?
Parece que esse texto é tremendamente negativo. Está fazendo essa pergunta: vale a pena viver? A nossa vida é como um vapor que aparece um pouquinho e depois se desvanece. Parece ser negativo. Não é, é realista. O que Tiago quer dizer é o seguinte: saia do palácio dos espelhos. O palácio dos espelhos de se ver distorcidamente como um derrotado, e de se ver distorcidamente também como um determinador de sua vitória. Eu não sou nem um derrotado e nem sou o construtor da minha vitória. Eu sou um ser que nas mãos certas, eu sou um ser que sob o poder certo, eu sou um ser que sob a orientação correta, eu sou um ser que numa relação correta com o Deus Todo-Poderoso, posso ser uma bênção. Isso é ser realista, é reconhecer as limitações pessoais, mas reconhecer as não limitações do Deus eterno. Esta vida que fisicamente, esta vida que moralmente e esta vida que cronologicamente é tão curta, é tão breve, nas mãos de Deus ela pode ser mais do que um vapor que dura por um tempo e depois se desvanece. Ela pode ser uma bênção hoje, e deve ser uma bênção hoje, porque se ela não for uma bênção hoje, ela pode não ser uma bênção nunca. Eu creio que a grande dificuldade de muitos crentes, em primeiro lugar, é esta, não é? Uma dificuldade de perspectiva, de paradigma, de maneira de ver o mundo ao redor, a sua cosmovisão. Ele ser pessimista, então ele já trancou todas as portas. Ele já disse que não pode. Ele já disse que não pode. Ele já decretou a sentença, já trancou a porta. Então ele está vendo isso de forma não realista, forma distorcida de olhar a si mesmo. Também não é assim, beco sem saída. Ele pode ser otimista e achar que ele pode mudar a realidade por poder do pensamento positivo, não é? Norman Vincent Peale. Este homem escreveu um livro que foi best-seller há 30, 40 anos passados. Quem não leu aquele livro naquela geração não era considerado gente. Ah, você não leu Norman Vincent Peale? O poder do pensamento positivo? Mas vendeu milhões. E eu não sei se está certa a informação que o homem que escreveu esse livro suicidou-se mais tarde. O pensamento dele era tão positivo que ele não resistiu à realidade da vida. Então, visão distorcida para o mal, ou visão distorcida para o positivo, mas uma visão realista. Quero considerar três aspectos, três coisas aqui, concluindo já, fazendo algumas conclusões rápidas. Mas eu ia dizendo que uma coisa que atrapalha muito as pessoas é a chamada procrastinação. É uma palavra bem pouco usada no nosso vocabulário do dia a dia. Procrastinação. Mas eu tenho que dizer porque é o termo exato, é o termo técnico, não é? Você vai me perdoar usar essa palavra agora. Mas procrastinação significa adiamento, deixar para depois. E o que atrapalha muito as vidas dos crentes é deixar as coisas para depois. Então, eu preciso fazer uma dieta, mas semana que vem eu começo. Eu preciso começar um programa de exercício, mas o mês que vem eu começo. Eu preciso ser mais firme na igreja, mas o ano que vem eu começo. Eu preciso me matricular na escola dominical, mas eu faço isso no semestre que vem. Eu já aceitei Jesus, preciso me batizar, mas quem sabe daqui a 3 meses. Eu preciso ler mais a Bíblia, mas agora não tenho tempo. Quando eu terminar a faculdade, eu vou ser um leitor maravilhoso da Bíblia. O que não nos falta muitas vezes é desejo de fazer as coisas. Esses deleites, esses desejos de fazer as coisas, eles estão presentes. Mas nós vamos adiando. E a vida não admite adiamentos. Ela não para. Se há uma coisa sobre a qual não temos absoluto controle, é o escoar do tempo. Nós não podemos congelar a imagem.
Nós pensamos que somos como televisão, não é? Vale a pena ver de novo, aí passa outra vez. Não é possível. Passa de novo agora em câmera lenta, slow motion, vamos ver agora, repita o lance, né? Nós pensamos que a vida é assim. Não, o fluir da vida é inexorável. O momento que se foi não volta nunca mais. Então o que deixamos para depois pode ser aquilo que não fizemos nunca. Então, se alguma decisão, se alguma resolução, se alguma escolha você precisa fazer, faça agora. É o que ele está dizendo. Não tenho controle sobre o dia de amanhã. Eu nem mesmo sei o que vai acontecer amanhã. Mas há 3 coisas que nós podemos fazer diante desta pergunta: vale a pena viver? A primeira coisa que precisa ser resolvida quanto antes é: quem é Deus na sua vida? Quem é Deus na sua vida? É assombroso, meus irmãos, considerar quantas pessoas, quantas milhares de pessoas deixam a vida passar sem responder definitivamente essa pergunta: quem é Deus na sua vida? Acham que essa questão é importante, mas não é urgente. Acham que essa questão é urgente, mas não é vital. Acham que essa questão é uma questão importante, mas não é prioridade. Vai chegar o momento de eu pensar nisso, eu agora tenho outras coisas para pensar, eu estou envolvido com outras preocupações. Vai chegar o momento de Deus na minha vida. Vai chegar o momento, certamente vai ser lá bem perto do fim, não é? Bem perto do finzinho, aí eu vou pensar nisso, porque agora eu tenho que pensar em outras coisas. Quem é Deus na sua vida? Então a resposta desta questão, vale a pena viver, só poderá ser dada uma resposta realista se eu puder responder primeiro: quem é Deus na minha vida? Um dos textos bíblicos, toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas uma das partes da Bíblia que tem trazido muito impacto ao longo da história da igreja, quem conhece um pouco a história da igreja, sabe que a carta aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, é um verdadeiro dinamite espiritual, é um evangelho explosivo. A carta de Paulo aos Romanos é dinamite espiritual pura. Uma pessoa não pode começar e terminar a ler Romanos, se ela prestou atenção no que leu, ela não pode mais ser a mesma. Eu creio que toda pregação, eu creio que toda a igreja, todo ministério deveria passar por Romanos vez por outra, porque esta carta vai nos procurar mostrar, como nenhum outro documento do Novo Testamento, essa questão de como Deus se encaixa na vida. Rapidamente, nesse primeiro ponto, quero dizer que no capítulo 1, ele vai dizer: os gentios, os pagãos são pecadores. Todos os pagãos são pecadores. Capítulo 1. Paulo é de cultura judaica e ele se insere dentro do judaísmo. E ele tem essa visão do mundo, essa percepção do mundo que os judeus consideravam os povos não judeus pagãos, fora da aliança. Então ele começa essa carta dizendo: todo o pagão, todo gentio, tudo que é não judeu é pecador. Aí o judeu esfrega as mãos e diz: está vendo? Aí ele vai para o 2 e acaba com a raça do judeu. Todo judeu também é pecador. O judeu está lá esfregando as mãos satisfeito, né, pensando que é uma bênção. Vocês também, estamos no mesmo caso. E mais ainda, vocês são indesculpáveis, meus irmãos. No 3, ele pega todo mundo e coloca no mesmo balaio. Então, ele fala do gentio, no 1 fala do judeu, no 2, no 3 ele diz todo mundo. Então, se você considerar a humanidade de qualquer aspecto, né, o religioso, o
o sociológico, o antropológico, o político, o moral, em qualquer aspecto que você considere a humanidade, há um denominador comum. Debaixo da relação da vida de cada pecador está uma palavra escrita: pecador. No 3 ele vai concluir uma coisa interessante. Ele vai dizer, capítulo 3, versos 9 e seguintes, do 9 ao 12, ele vai dizer: sabe por que nós todos somos pecadores? Nós somos todos pecadores porque o nosso caráter não presta. Não há justo, não há nenhum. Verso 10. Não há justo, não há nenhum. Verso 10. Se você prestou atenção na afirmativa desse texto, não é existem muitos injustos, não é há uns poucos que são justos, mas não há um justo, nenhum sequer. 11. Não há ninguém que entenda nem busque a Deus. Quer dizer, essas pessoas não sabem responder quem é Deus na vida delas. Elas não entendem e nem buscam. Então o caráter é doente, o caráter é pecador. Nos versos 13 até o 15, a conversa é pecadora, não é só o caráter. A garganta é sepulcro aberto, a língua trata enganosamente, a peçonha e áspide debaixo dos lábios, a boca é cheia de maldição e amargura. Até o 14. Então, no nosso caráter não prestamos, na nossa conduta não prestamos, ou melhor, na nossa conversa não prestamos, e em terceiro lugar, 15 até o 18, a nossa conduta não presta. Os pés são ligeiros para derramar sangue, os homens são violentos. Os caminhos são de destruição e miséria, não conhecem o caminho da paz, são belicosos, são amargos, são contenciosos. Nos seus caminhos há destruição e miséria, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Deus está fora do caráter. Deus está fora das conversas e Deus está fora da conduta. E é por isso que ele chega à conclusão do verso 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Sabe por que nós não podemos ir para o céu pelas nossas obras boas? Porque o caráter é doente, porque a conversa é doente e porque a conduta é doente. Então eu vou para a lei, eu vou para as normas religiosas, e essas normas religiosas que nós tentamos cumprir, nós pensamos que é por fazer, por cumprir, mas elas vão nos mostrar somente como pecadores nós somos. É isso que vai acontecer. À medida que você se aproxima da Bíblia e que você começa a ler a palavra de Deus, e você começa a conhecer um pouco o caráter de Deus, você não se sente confortável. E é por isso que muita gente não gosta muito de ler a Bíblia. Então a grande resposta ele vai dar no 4. A grande resposta ele vai dar no 4, porque o remédio está aqui no verso 21, ele já vai dar uma chave no verso 21 do 3, e o 4 inteiro, e o 5, ele vai falar do remédio. Então no 21 está: agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho tanto da lei quanto dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, que Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus.
é por aí que Deus entra na sua vida. E é por aí que a sua vida entra na vida de Deus. Jesus é a porta. Por isso ele disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, se salvará. Jesus é a porta pela qual Deus entra na minha vida e a porta pela qual nós entramos na vida de Deus. Por Jesus eu sou aceito como sou. O meu caráter doente, a minha conversa doente, a minha conduta doente, são sanados e são curados pelo remédio de Jesus Cristo. Paz com Deus. O que é a vossa vida? O que é a vossa vida? Então, a primeira resposta realista a esta pergunta é o seguinte: se eu puder responder quem é Deus na minha vida, eu tenho uma resposta realista. Se Deus ainda não é na minha vida o Salvador único e suficiente por Jesus Cristo, a minha vida não vai ter muito sentido. Eu não vou ter muitas respostas boas e duradouras. Eu não vou ter respostas que superem e que supram os abalos que a vida vai trazer. Em segundo lugar, para responder bem esta pergunta, o que é a vossa vida, é preciso que nós tenhamos uma vida com propósitos. Então, primeiro, responder a pergunta: quem é Deus na sua vida? E quando você responde: Deus na minha vida é Salvador através de Jesus Cristo e somente dele, não é pela religião, pelas obras, pela lei, pela caridade, pela reencarnação, por qualquer outro processo, mas quando eu creio que Jesus foi dado pelos meus pecados, eu tenho a primeira grande resposta. Mas sabe por que Tiago está escrevendo estas palavras tão duras para pessoas que eram crentes? Porque a terceira dimensão da vida é a vida de propósito. Bom, Deus me salvou, Ele me perdoou, e agora? E daí? Você está vivendo para quê? Qual é o propósito da sua vida? Já se perguntou isso? Um rapaz estava sendo entrevistado por um senhor e o senhor disse: bem, quais são os seus próximos planos para a vida? Meu plano para a vida é fazer uma universidade. Ótimo, fazer universidade. E depois? Bom, depois de terminar a universidade eu quero uma moça muito interessante e eu quero me casar com essa moça. E depois de se casar com essa moça, bem, eu quero ter uma família aí, 4, 5 filhos, dependendo da situação, e eu vou criar essas crianças. Bom, você vai criar essas crianças e depois? Bem, depois eu vou criar essas crianças e um dia essas crianças vão me dar alguns netinhos, certo? Bem, e depois que você tiver alguns netinhos, eu vou esperar mais um pouquinho, ter os bisnetos. Só depois que nascer os bisnetos, aí depois eu vou me aposentar, eu vou ficar numa boa, eu vou pescar. E depois que se aposentar? Não houve mais a resposta. Qual é o propósito da sua vida? O meu filho caçula, quando era pequenininho, chegou para mim e disse: pai, por que eu existo? Pergunta difícil, né? Criança faz cada pergunta difícil. Pai, por que eu existo, hein? Eu falei: você existe para ser uma bênção. E a pergunta só desfez, nunca mais se perguntou de novo. E é isto mesmo. Qual é o propósito da sua vida? Você vive para quê? Bom, é nobre formar uma família, ser um bom cidadão, ter uma carreira profissional, tudo isso é maravilhoso, mas é só isso? Você já pensou que a vida pode ter uma dimensão além destas e que pode dar sentido a estas? Porque todas essas circunstâncias são fluidas, essas circunstâncias são mutáveis e elas se alteram de um momento para outro. Como a nossa vida se altera de um momento para outro. Às vezes eu pego algumas fotos quando eu cheguei aqui na igreja, 24 anos atrás, eu fico olhando, onde está esse, aquele outro. Como a gente que está aqui olhando, não é? O povo, percebemos a dinâmica dessa alteração. A vida é muito dinâmica. E se não há esta âncora, se não há esta segurança de um propósito para viver. O que Tiago está dizendo é: gente, vocês precisam de um propósito para dizer, para viver.
viver para ser bênção. Você já pensou nisso? Que sua vida é mais do que ganhar um salário por mês e cuidar de uma família? Você pensou que existe mais do que isso? Que é mais do que dar educação para os filhos? É você ser uma bênção para o mundo? E nós vamos perceber que quando nós vivemos para ser bênçãos, nós temos mais condições para enfrentar as vicissitudes. Quando nós vivemos para ser bênçãos, em função disso, a nossa vida ganha uma outra dimensão. É muito triste uma vida que não vive para ser bênção. E finalmente, para que nós respondamos bem esta pergunta, o que é a nossa vida, então em primeiro lugar eu tenho que responder quem é Deus na minha vida. E através de Jesus Cristo a minha vida ganha um significado, ela ganha acesso a Deus, eu a Deus e Deus a mim, direto, pessoal, íntimo e permanente. Em segundo lugar, eu pergunto o propósito da minha vida. Qual é o propósito da minha vida? Para que é que eu estou vivendo? Então eu vou receber que o salário que eu ganho, que a profissão que eu exerço, eu vou perceber que a posição que eu ocupo na família, na sociedade, na igreja, podem e devem ser para abençoar pessoas. Eu ficar pensando que eu posso ser uma bênção na vida dos irmãos. Nós cantamos aqui, eu preciso de você, querido irmão. Mas nós temos que começar a pensar, meu irmão, você precisa de mim. Os irmãos precisam de mim. É muito fácil dizer, irmão, eu preciso de você, me presta 100 aí. É fácil, né? É uma coisa muito bonita, eu preciso de você, mas atrás disso está um certo egoísmo, né? Eu preciso, né? Não, irmão, precisa de mim. Quanto eu preciso te emprestar? Vamos dividir o sanduíche? Você fica com a salsicha, eu fico com o pão? Tá certo? Está faltando dinheiro para não pagar o aluguel? Você está desempregado? Você está passando uma fase difícil na vida? Nós não estamos respondendo a pergunta certa, o propósito de viver. E finalmente, é ver a vida como uma missão. A terceira resposta, a terceira condição que vai dar à minha vida sentido, para eu viver feliz. E felicidade é isso, viu? Felicidade na verdade é encarar a vida realisticamente. Felicidade não é ter coisas. Há tanta gente que tem coisas e é miseravelmente infeliz. Nós vivemos uma sociedade de consumo, nós somos pressionados a ter coisas, nós somos pressionados a um status, nós vivemos uma sociedade de competição e nós achamos que os maiores são os melhores. Mas o significado da vida é servir, sentido de missão. Você viu a sua vida já como uma missão de Deus? Cada um de vocês aqui hoje à noite tem o privilégio de cumprir uma missão para Deus. Já descobriu qual é? Já descobriu qual é o seu dom espiritual? Nós vamos fazer aqui nos próximos dias uma pesquisa, um questionário e uma orientação para que todos os membros da igreja, em determinado período, saibam qual é o seu dom espiritual. E a partir daí, a partir do dom espiritual que você vai descobrir que tem, você vai estabelecer o objetivo, a missão da sua vida. Que maravilhoso é o sentido de missão. Que é a sua vida? Para responder bem esta pergunta, não seja pessimista. Jamais afirme, eu não posso, eu não sei, não tem jeito. Essas frases não combinam bem. Elas têm que ser tiradas dos lábios dos crentes. A segunda coisa que você deve evitar é dizer, eu posso tudo, eu determino, eu declaro, eu realizo. Não, você não faz nada. Nós temos que ser realistas. Como é que eu faço isso, pastor? Primeiro, quem é Deus na sua vida? Segundo, qual é o propósito da sua vida? Viva por propósitos. Seja uma bênção. Terceiro, qual é a missão da minha vida? Deus tem algo que só eu posso realizar. Sabe? É uma tarefa. Existe algo que só você realiza. Não é o pastor, não é o Billy Graham, não é ninguém. Existe uma tarefa que Deus deu para você.
E só você poderá realizar a sua tarefa. Se nós conseguirmos responder bem essas 3 perguntas, nós iremos ser abençoados, nós iremos ser abençoadores em qualquer fase da nossa vida. Foi por isso que Paulo pôde dizer: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Fé porque Deus era tudo na vida dele. Combati o bom combate porque teve um propósito. Acabou a carreira porque entregou toda a vida numa missão: ser um missionário ao redor do mundo. E ele disse: agora a coroa da vida está reservada para mim. Pai querido, queremos te agradecer, porque esta pergunta desconcertante, o que é a nossa vida, tem uma resposta bíblica, uma resposta divina, uma resposta realista. Ela evita o palácio dos espelhos, do pessimismo e do otimismo distorcidos, e nos leva para a Torre Eiffel de uma visão ampla e magnífica do mundo e da vida, mostrando-nos que Deus quer e pode ser o eixo do nosso viver em Jesus Cristo, mostrando-nos que a nossa vida tem que ser vivida com propósitos, e o propósito maior é ser uma bênção. Em terceiro lugar, nós descobrimos que a vida tem que ser vivida em termos de uma missão. Descobrimos qual é a missão de Deus para nós, e então concentrarmos o melhor de nossas forças, o melhor do nosso talento, o melhor da nossa energia, o melhor de nossa capacidade criativa para cumprir a missão que Deus nos confiou. Ela é nossa, somente nossa. Ninguém, nem pai, nem mãe, nem marido, nem esposa, nem filho, nem vizinho, nem patrão, nem empregado, nem pastor, nem missionário, ninguém poderá realizar a missão que é nossa. E cada um de nós aqui neste salão nesta noite tem de Deus a oportunidade de embarcar numa vida apaixonante, numa vida satisfatória, amplamente satisfatória, se essas 3 respostas forem dadas biblicamente. Que tu te dignes a abençoar-nos numa decisão não só correta, mas uma decisão presente, uma decisão agora, para colocarmos a nossa vida nas mãos certas. Oramos por Jesus nosso Senhor. Amém. Ouçamos o coro.
novo cântico está preparado para adorar neste momento. Os irmãos virão neste instante e enquanto eles cantam, é um momento de se refletir sobre a mensagem, que é uma hora de decisão, uma decisão interior, uma decisão íntima, uma decisão entre você e Deus. E você pode fazer isso no banco onde você está. Nós não vamos pedir a manifestação externa dessa decisão, porque o que nos interessa em primeiro lugar é que ela aconteça. E essa decisão acontecendo, evidentemente, o tempo mostrará que ela aconteceu. Você desejará compartilhá-la. Então a primeira decisão que você pode fazer hoje é entregar a sua vida a Jesus Cristo, recebendo-o como seu único e suficiente Salvador. De pôr a Deus na sua vida. É isso. Você pode convidar Jesus hoje para ser seu Salvador. Se você já é um crente, você pode hoje pedir a Deus que tenha uma vida com propósitos. O propósito de ser uma bênção. Senhor, eu quero que minha vida seja uma bênção. Quero viver com esse propósito. E terceiro, você pode dizer: Senhor, qual é a missão? Quais os dons que me deste? Eu já os conheço? Se já os conheço, por que não estou exercendo? Se não os conheço, como posso conhecê-los? Você pode pedir a Deus que lhe mostre quais são os dons espirituais que você tem, para que eles não fiquem estagnados, enterrados no fundo do coração, mas eles rendam e você cumpra uma missão preciosa. Enquanto ouve o hino, o Espírito Santo estará permeando este ambiente neste sentido. Decisões ao lado de Deus sejam dadas agora, para que todos saiam daqui com a boa resposta. A vida realmente vale a pena. Não consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me limpas de meu mal. Esse amor é que me ajuda a seguir.
Oremos. Digna-te, Senhor, abençoar teu povo ao se ausentar deste lugar. Possam retornar aos seus lares confortados, fortalecidos no homem interior, pela ação do teu Espírito que em nós habita. Queremos orar pela irmã Nilza Ferino. Fomos informados agora que ela foi internada nesta tarde, para que tu ampares e abençoes a nossa querida irmã, para que tudo corra bem e ela possa já nas próximas horas estar de volta ao recesso do seu lar. Obrigado por todos que participaram deste culto nesta noite, recolhendo a cada um nas tuas mãos preciosas, fazendo de cada um missionário, onde quer que esteja no decorrer desta semana. Possam teus filhos ser a manifestação de tua presença onde estiverem. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus.